Sai da cabeceira, Mirela Heitor disse, arrancando da minha mão a faca de prata com que eu ia cortar o bolo de 80 anos de Dona Adélia. Quem vai servir essa família hoje é a Serena. E se alguém ainda tinha dúvidas sobre quem continua o sangue Valença nesta casa, basta olhar para o Bento. Ele não entra mais pela porta dos fundos como sobrinho de favor. Ele entra como meu filho. Minha sogra Ofélia bateu taças. Minha cunhada Cássia sorriu como quem esperou anos por aquele espetáculo. E Serena se sentou no meu lugar usando as pérolas da velha matriarca. Eu fiquei de pé, com glacê nas mãos, enquanto 20 convidados fingiam não ver o jeito como o meu casamento terminava diante do retrato dos mortos. Se esta história te prender até o fim, fica comigo, porque a pior ferida desta família ainda vai se abrir. Eu não chorei naquela hora. A vontade existiu, mas não veio como lágrima. Veio como uma dormência lenta, um frio que subiu do chão de mármore da sala de jantar, passou pelos meus tornozelos e tomou conta do meu peito. Eu tinha passado 2 dias inteiros preparando aquela festa no casarão do Solar dos Valença, em Petrópolis. As rosas brancas tinham chegado de madrugada. As toalhas de linho foram tiradas do armário onde só saíam em datas solenes. Os doces finos tinham sido montados por mim e por Dandara, que me ajudava havia 8 anos na cozinha, e em silêncio, conhecia cada humilhação que eu engolia. O bolo de 8 andares, coberto de suspiros e rendas de açúcar, era uma homenagem às receitas da própria Dona Adélia, a avó de Heitor, a mulher que tinha transformado a antiga hospedaria de montanha num lugar conhecido por casamentos pequenos, batizados elegantes e almoços de domingo que faziam gente subir a serra só para comer. Quando me casei com Heitor, 6 anos antes daquela noite, não existia Serena, não existia Bento no centro da sala, não existia o brilho cínico de Cássia ao ver meu mundo afundar. Existia um homem bonito demais para parecer de verdade, com voz baixa, ombros largos, cheiro de capim-limão misturado com madeira molhada e um jeito de me olhar como se eu fosse a melhor coisa que já tinha acontecido à vida dele. Nós nos conhecemos num arraiá beneficente no Clube Comari. Eu tinha ido vender queijadinhas e fatias de bolo de fubá para ajudar a escola pública onde minha mãe dava aula. Heitor apareceu de camisa social dobrada até os cotovelos, segurando uma bandeja de quentão para uma mesa de senhoras ricas, e reclamou, com um sorriso enviesado, que nenhum doce do evento prestava até provar o meu. A primeira coisa que ele me disse foi: se eu casar um dia, quero que a mesa inteira tenha gosto disso. Eu ri porque parecia uma cantada pronta, mas a noite inteira ele voltou à barraca, comprando uma queijadinha de cada vez, inventando desculpas para ficar ali. No fim da festa, me ofereceu carona, e eu recusei. Na semana seguinte, ele apareceu na escola onde minha mãe trabalhava, trazendo um cesto de frutas e um pedido formal de desculpas por insistir. Minha mãe desconfiou dele na hora. Não. Eu achei bonito um homem que insistia educadamente. Nossa história começou assim, em subidas de serra e domingos em que ele me levava para ver a neblina pousar sobre os telhados antigos de Petrópolis. Heitor sabia escolher cenários. Quando me levou pela primeira vez ao Solar dos Valença, eu me deslumbrei. O casarão tinha janelas altas azul escuras, piso de madeira corrida que estalava ao andar, um jardim de camélias na frente e um pátio interno com uma fonte de pedra rachada, que, segundo Dona Adélia, tinha vindo da fazenda do bisavô. Havia decadência e beleza misturadas em cada canto. Os quartos tinham móveis antigos pedindo restauração. A cozinha era imensa, mas funcionava mal. O salão principal cheirava a mofo quando chovia. Ainda assim, eu entrei ali e enxerguei possibilidades. Heitor percebeu isso antes de mim. Você vê o que ninguém aqui vê, ele disse, como se fosse um elogio. Minha família só enxerga peso, você enxerga casa. A família dele era um mapa de alianças silenciosas. Dona Adélia, já viúva, mandava em tudo sem precisar elevar a voz. Ofélia, mãe de Heitor, mandava em seguida, mas aos berros, aos olhares, às correções em público, às regras não escritas. Cássia, irmã mais velha dele, morava num anexo nos fundos, depois de um casamento fracassado, que nunca era citado diretamente. Tia Dalva,
irmã caçula de Dona Adélia, aparecia e desaparecia do casarão como vento, fumando escondido no pomar e dizendo verdades que ninguém pedia. E havia Dandara, que oficialmente era governanta, mas na prática era o parafuso que impedia aquela casa de desabar. Nos primeiros meses, todos me trataram com uma gentileza calculada. Eu era a menina prendada, a doceira, a moça de origem simples, mas tão esforçada. Aprendi rápido que na boca de Ofélia, elogio vinha embrulhado em veneno. Quando ela dizia que minhas mãos eram talentosas, queria dizer que eu servia melhor na cozinha do que na mesa. Quando comentava como eu tinha bom gosto natural, queria dizer que eu não possuía sobrenome nem berço, só instinto. Mesmo assim, eu quis pertencer, não porque fosse ambiciosa, mas porque me apaixonei, não só por Heitor, mas pelo projeto de construir um lar. Minha mãe tinha morrido 2 anos antes do meu casamento. Eu vinha de uma vida modesta em Teresópolis, entre panelas, cadernos escolares e contas contadas no fim do mês. No solar, pela primeira vez, eu senti que talvez pudesse fincar raízes maiores do que as que já tinha. Heitor incentivou isso. Ele dizia que comigo a casa parecia respirar melhor. Foi ele quem me pediu para testar um novo cardápio de brunch quando a hospedaria começou a perder clientes para hotéis boutique da região. Fui eu quem reformulou o café da manhã, trocando frios sem graça por compotas caseiras, broas de milho, ovos mexidos com ervas do jardim e bolos que lembravam a infância. Fui eu quem convenceu fotógrafos de casamento a usarem o pátio interno de novo, depois que pintei à mão os vasos antigos e mandei restaurar a fonte com um pedreiro conhecido do meu bairro. Fui eu quem ensinou Dandara a organizar as reservas em planilhas simples e quem passou noites costurando capas novas para cadeiras, porque Ofélia dizia que o salão estava com cara de velório pobre. No primeiro ano, Heitor ainda me abraçava por trás na cozinha e dizia que eu era sua sorte. No segundo, começou a me chamar só quando precisava de alguma coisa. No terceiro, passou a agir como se minhas ideias para o solar fossem obrigações naturais de esposa, não trabalho. No quarto, já me apresentava a fornecedores como Mirella, que ajuda lá em casa, enquanto usava em reuniões todos os projetos que eu tinha desenhado. Eu poderia dizer que não percebi a mudança, mas estaria mentindo. Eu percebi. Só achei que fosse fase, cansaço, pressão de família, a dureza de viver com mulheres que sugavam afeto e devolviam cobrança. A verdade é que eu confundia resistência com amor. Toda vez que Heitor se afastava, eu corria para preencher o vazio com mais cuidado, mais dedicação, mais silêncio. Eu cozinhava melhor, sorria mais, mediava brigas entre Ofélia e Cássia, levava Dona Adélia ao cardiologista, revia roupas de cama, aparava roseiras, revisava contratos de festa e sempre terminava o dia com a impressão de que faltava alguma coisa. Faltava eu mesma. A gota não caiu de repente. Veio pingando em episódios pequenos, alguns até ridículos quando contados isoladamente. Na ceia de Natal do 3º ano, Ofélia mandou eu trocar de vestido, porque o verde musgo que eu escolhi apagava a nobreza da mesa. Na Páscoa seguinte, Cássia colocou o meu nome na lista de funcionários que deveriam chegar mais cedo para o evento, como se fosse uma distração. Heitor viu e disse rindo: "De certo modo não está errado. Sem você, isso aqui nem abre." Uma vez, na frente de hóspedes de São Paulo, Serena, que então era só arquiteta de interiores contratada para modernizar 2 suítes, me perguntou se eu me sentia insegura servindo convidados tão sofisticados. Ela fez a pergunta sorrindo, e eu respondi sorrindo também, porque eu ainda não sabia que aquele sorriso dela um dia se sentaria no meu lugar usando as pérolas de Dona Adélia. Serena Bastos entrou na nossa vida como tudo que vem para perturbar uma casa antiga. Primeiro como novidade elegante, depois como hábito tóxico, por fim como ameaça declarada. Ela tinha quase a minha idade, mas carregava um tipo de confiança que parecia mais velha do que qualquer uma de nós. Era filha de joalheiro de Ipanema, segundo ela repetia como quem menciona a linhagem. Usava roupas claras mesmo em dias de chuva, falava baixo para obrigar os outros a fazer silêncio e possuía um dom perigoso. Entendia rapidamente quais eram as vaidades de cada pessoa ao redor.
Em Ofélia, alimentava o desejo de parecer jovem e refinada. Em Cássia, atiçava a frustração por ter voltado a morar com a mãe depois da separação. Em Heitor, soprava ao ouvido a fantasia de ser um homem grande demais para aquela casa mofada, alguém que deveria ser admirado e obedecido sem precisar agradecer. Quando ela foi contratada para redecorar 2 suítes nupciais, apareceu no solar quase todos os dias durante 3 meses. Trazia amostras de tecido, catálogos de lustres, velas importadas e, junto com isso, uma familiaridade crescente demais com meu marido. Primeiro, eu pensei que era coisa da minha cabeça. Depois, notei como o Heitor ajeitava a postura quando ela chegava, como desligava o celular ao entrar na sala onde os dois ficavam, como começou a implicar com meus cabelos presos de qualquer jeito e minhas unhas curtas de quem vive com massa de bolo e detergente. Serena nunca me atacava diretamente naquele período. O esporte dela era me apagar. Em reuniões, perguntava a Heitor se ele concordava com determinada mudança sem sequer olhar para mim, mesmo quando tinha sido eu a sugerir. No almoço, elogiava o esforço caseiro da minha comida em tom de crítica elegante. No aniversário de Ofélia, disse que o solar precisava de uma senhora mais social para voltar a circular na imprensa de lifestyle. Todos ouviram. Heitor não me defendeu, só ficou em silêncio, como quem considera a hipótese. Os boatos começaram antes de qualquer prova. Funcionários antigos cochichavam, fornecedores desviavam os olhos. Dandara me avisou uma tarde, enquanto secava xícaras atrás do balcão, que Serena tinha sido vista saindo do carro de Heitor numa rua lateral do centro de Itaipava. Tia Dalva, mais brutal, me perguntou numa manhã se eu ia esperar a moça engravidar para admitir que o casamento estava podre. Eu briguei com as duas. Não por convicção, mas por pânico. Se eu admitisse que enxergava, teria de agir. E agir significava correr o risco de perder não só o homem por quem tinha apostado minha juventude, como também a única casa que eu, de algum modo torto, considerava minha. Foi nessa época que Dona Adélia piorou do coração. Ela já vivia entre remédios, consultas e dias em que mal saía da cadeira de balanço da varanda. Mas, no outono daquele ano, sofreu uma arritmia forte e passou a precisar de acompanhamento quase constante. Quem ficou com ela fui eu. Não por obrigação formal, mas porque ninguém mais aguentava. Ofélia cansava em 20 minutos e, no fundo, tinha medo da própria sogra. Cássia arrumava desculpas para estar fora. Fisioterapia, pilates, reuniões de condomínio de um apartamento que já nem era dela. Heitor dizia que precisava cuidar do negócio, quando na verdade passava horas rodando de carro, atendendo chamadas sussurradas ou trancado no escritório fingindo estudar relatórios. Eu levava Dona Adélia ao banho, ajudava a escolher vestidos leves, lia jornais em voz alta, passava creme em suas pernas inchadas e, às vezes, quando ela cochilava com a cabeça no meu ombro, eu tinha a sensação absurda de que aquela mulher difícil me oferecia o único afeto sem humilhação que eu ainda recebia dentro do solar. Foi também de Dona Adélia que ouvi pela primeira vez, de maneira clara, a história do codicilo do solar. Não era segredo absoluto, mas ninguém falava disso na frente de gente de fora. Numa tarde chuvosa, enquanto eu trocava as almofadas da varanda, ela me pediu café sem açúcar e soltou, entre um gole e outro, que seu falecido marido tinha deixado por escrito que o casarão e a hospedaria deveriam permanecer com um descendente de sangue que realmente vivesse ali, cuidasse da casa e preservasse a memória da família. Não basta nascer Valença, ela disse, com a boca dura. Tem que sustentar o peso do nome sem vender a alma. Perguntei se isso não fazia de Heitor o herdeiro natural. Ela riu uma risada curta, seca, quase cruel. Natural, minha filha, é só a chuva e a morte. Herança é guerra. Naquele dia, eu ainda não sabia o tamanho da guerra. Só entendi, olhando para os olhos cansados dela, que o solar não era apenas uma pousada antiga. Era uma coroa rachada. Todo mundo naquele casarão queria alguma coisa dela. Prestígio, segurança, vingança, lugar na mesa, pedaço do sobrenome, um teto que impedisse a vida real de entrar. E eu, que nunca sonhei com riqueza, já estava tão misturada à rotina daquela casa
que me tornei ameaça sem perceber. Eu mantinha o solar funcionando. Eu conhecia as trincas do telhado, os caprichos dos fornecedores, a alergia de Dona Adélia a determinadas medicações, o horário em que os hóspedes gostavam do café coado, o ponto da geleia de damasco e o nome de cada funcionário antigo. Eu era útil demais para ser respeitada. Útil demais para ser descartada em silêncio. Então, escolheram me humilhar antes de me expulsar. O jantar dos 80 anos de Dona Adélia foi planejado para parecer uma reconciliação de família. Na prática, era um campo de batalha enfeitado com flores. O salão principal cheirava a cera de piso e gardênias. A prataria tinha sido polida por mim e Dandara até refletir as velas. Os retratos dos antepassados encaravam a mesa longa de jacarandá como juízes antigos. Eu escolhi um vestido azul petróleo simples, de mangas curtas, porque sabia que precisaria circular bastante entre a cozinha e a sala. Ofélia implicou de manhã, perguntando se eu não tinha nada mais solene. Cássia passou horas testando brincos diante do espelho. Heitor mal falou comigo o dia inteiro. Quando falei do horário do médico da avó na semana seguinte, respondeu só com um "vê isso com Dandara", como se a avó dele fosse minha tia. Ainda assim, eu insistia em acreditar que o jantar terminaria sem desastre. Tia Dalva chegou no fim da tarde com um xali vermelho sobre os ombros e me deu um beijo demorado na testa. "Hoje eles estão estranhos demais", murmurou. "Se ouvir barulho de louça quebrando, não junte os cacos na mesma hora." Às 8, os convidados começaram a chegar. 2 primos de Niterói, uma madrinha velha que sempre lembrava o nome errado de todo mundo, o tabelião da família, o médico cardiologista de Dona Adélia, um casal de vizinhos de longa data e alguns amigos que frequentavam o solar havia décadas. Bento foi o último a aparecer antes do escândalo. Eu não o via havia quase 3 meses. Oficialmente, ele era um sobrinho distante, criado com a ajuda dos Valença desde criança, menino quieto, mandado para um internato em Friburgo. Na prática, era um mistério de pernas compridas, olhos escuros e uma tristeza de bicho acuado. Sempre entrava pela cozinha, cumprimentava Dandara, evitava Ofélia e passava o resto do tempo perto de Dona Adélia ou escondido na biblioteca. Eu tinha carinho por ele. Quando vinha ao solar, eu guardava para ele as últimas fatias de pudim de leite e reparava como seu semblante acendia quando era tratado como gente, não como incômodo. Naquela noite, porém, ele entrou pela porta da frente, de paletó claro, guiado por Serena. Vi o detalhe antes de qualquer anúncio, a mão dela pousada em suas costas como quem exibe posse. Depois veio Heitor, e em seguida o silêncio que antecede a desgraça. Ele pediu atenção batendo de leve na taça. A sala obedeceu. Dona Adélia estava sentada na cabeceira, mais pálida que o de costume, mas ereta, com as pérolas no pescoço e os dedos agarrados ao braço da cadeira. Eu me aproximava com a faca do bolo quando ouvi a frase que abriu um rasgo na minha vida. O resto você já sabe. Ele mandou eu sair da cabeceira, apresentou Serena como quem apresenta a nova dona da casa, declarou Bento seu filho e herdeiro do sangue Valença e me reduziu, diante de todos, à mulher que sempre foi melhor em servir do que em sentar. O choque maior não foi descobrir que havia traição. Foi perceber que a cena estava ensaiada. Ofélia não arregalou os olhos. Cássia não se indignou. Serena já usava as pérolas. Bento, esse sim, parecia atordoado. Ele olhou para Heitor como quem ouve o próprio nome em língua estrangeira. Alguns convidados tentaram disfarçar o constrangimento. A madrinha engasgou com espumante. O cardiologista pigarreou. Tia Dalva soltou um canalha tão baixo que quase ninguém ouviu. Eu virei para Dona Adélia esperando qualquer reação. Ela apertava os lábios a ponto de tremê-los. Pensei que fosse me defender. Em vez disso, ela disse apenas: "Mirela, me leve para o meu quarto." A ordem saiu baixa, mas cortante. Fui até ela imediatamente. Heitor tentou impedir, dizendo que a avó precisava ficar para o brinde. Dona Adélia ergueu o olhar mais duro que eu já vi e respondeu: "Eu disse agora." Levei-a pelo corredor enquanto atrás de mim o murmúrio da sala explodia em perguntas contidas. No quarto, ela sentou na poltrona ao lado da cama
e pediu a caixa de comprimidos. Suas mãos tremiam tanto que fui eu quem colocou o remédio debaixo da língua dela. Por alguns minutos, só se ouviu a chuva começando nas telhas. Então ela segurou meu punho com uma força surpreendente e sussurrou: "Não saia desta casa sem abrir a caixa azul do quarto de costura." Eu nem tive tempo de perguntar o que era a caixa azul. Ofélia entrou sem bater, já em tom de dona do destino alheio. Disse que o anúncio tinha sido necessário, que as coisas modernas eram assim, que pior seria deixar a casa na mão de mulher sem sangue. A palavra sangue saiu da boca dela como bênção e facada ao mesmo tempo. Eu me virei devagar. Não gritei. Falar baixo, naquela hora, me salvou de enlouquecer. Perguntei se ela sabia de tudo. Respondeu que sabia o suficiente e que, mais cedo ou mais tarde, eu teria de aceitar meu lugar. Você foi muito útil, Mirella, mas utilidade não faz ninguém herdeira. Eu queria quebrar o abajur na cabeça dela. Em vez disso, ajeitei o cobertor de Dona Adélia, olhei para aquela mulher que tinha sido minha sogra por 6 anos e disse: "Talvez a senhora ainda não tenha entendido qual é o meu lugar." Ela riu. Era uma risada pequena, sem alegria, de quem se sente protegida pelo bando. Seu lugar é onde sempre foi, atrás. Eu dormi no antigo quarto de costura naquela noite porque me recusei a dividir cama com o Heitor e me recusei também a dar a Serena o gosto de me ver fazer mala correndo, como empregada dispensada depois da sobremesa. O quarto ficava no fim do corredor do 2º andar, perto do sótão, e tinha sido transformado em depósito de caixas, tecidos antigos e móveis menores. Foi ali que encontrei a tal caixa azul, escondida atrás de uma máquina de costura Singer enferrujada. Era uma caixa de madeira laqueada, gasta nas bordas, com um fecho dourado já sem brilho. Levei para perto da janela e abri com as mãos trêmulas. Dentro havia fotografias antigas, cartas amarradas com fita vinho, uma pulseira infantil de prata, uma certidão de batismo sem sobrenome e um envelope mais recente escrito por Dona Adélia. No lado de fora, só 2 palavras: "Se chegarem antes." Eu não tive coragem de ler tudo na mesma hora. A casa estava em ebulição. Do corredor, eu ouvia passos, portas batendo, o som metálico de Serena rindo baixo com alguém, o timbre agressivo de Cássia e a voz de Dandara mandando o pessoal da cozinha subir o jantar da velha em silêncio. Guardei o envelope no vestido e escondi o resto de volta na caixa, levando só algumas fotos e 2 cartas para debaixo do travesseiro. A primeira foto já me gelou. Cássia muito jovem, talvez com 17 anos, abraçada a um rapaz moreno de cabelo encaracolado, sorriso torto e violão no colo. No verso, a letra de Dona Adélia dizia: "Cássia e Jonas, verão de 2007. A segunda imagem mostrava Ofélia num quarto de hospital, segurando um recém-nascido enrolado num cobertor amarelo. No verso: "Não deixar ninguém ver." Nenhum nome, nenhuma explicação. Mas a data me fisgou. Fiz as contas de cabeça. Era o ano em que, segundo a versão oficial da família, Cássia tinha ido passar uma temporada com parentes em Minas para se recuperar de uma crise nervosa. Eu me sentei na beira da cama, sentindo o mundo reposicionar peças antigas diante de mim. Na manhã seguinte, o solar acordou com cheiro de café queimado e guerra fria. Serena desceu cedo, de robe de seda bege, como se já morasse ali havia anos, e pediu uma mão sem sementes, torrada sem manteiga e chá branco na varanda. Dandara, que nunca desobedecia frontalmente, entregou o pedido para outra funcionária e ficou na cozinha comigo. A vaca nem fingiu respeito pelo luto da noite passada. Ela resmungou, sovando massa de pão como se fosse garganta de inimigo. Eu quase sorri. Quase. Não tinha forças para o humor. Heitor não falou comigo no café. Ofélia fez questão de sentar Serena à sua direita e de pedir que eu, pessoalmente, conferisse a reposição dos arranjos do salão, como se minha função dali em diante estivesse oficialmente rebaixada. Tia Dalva apareceu perto das 10, com óculos escuros e o cigarro apagado preso entre os dedos, olhou a cena inteira e perguntou em voz alta: "Já começaram a distribuir os talheres ou ainda falta repartir o cadáver?" Ninguém respondeu. Dona Adélia permaneceu no quarto até o fim da tarde. Fiquei com ela a maior parte do tempo.
Em determinado momento, quando Dandara foi buscar sopa, eu tirei o envelope do bolso e mostrei à velha. Ela fechou os olhos por um instante, como quem mede o peso de continuar vivendo. Leia sozinha primeiro, pediu. Depois você decide se me odeia ou se entende por que calei. Havia ali uma culpa que eu nunca tinha visto nela. Esperei até que adormecesse para abrir a carta. A letra, firme apesar da idade, contava uma história que mudava o lugar de cada pessoa naquela casa. Cássia, ainda adolescente, se apaixonara por Jonas, músico de bailes e filho de um marceneiro da cidade. Engravidou. Ofélia, apavorada com o escândalo e com a possibilidade de manchar o sobrenome, mandou a filha para um sítio de conhecidos em Minas até o parto. O menino nasceu e, por imposição de Ofélia, foi registrado em nome de uma prima distante que devia favores à família. Meses depois, a criança voltou ao solar sob a versão de que era sobrinho órfão precisando de amparo. Esse menino era Bento. Cássia foi obrigada a chamá-lo de afilhado durante anos. Jonas desapareceu da história depois de apanhar de capangas pagos não se sabia por quem. Dona Adélia dizia ter tentado impedir a crueldade, mas à época estava doente e perdeu a disputa dentro da própria casa. Ofélia sempre amou mais o sobrenome do que os filhos, dizia a carta. E Heitor aprendeu cedo a obedecer quando a recompensa era parecer o único herdeiro legítimo. Senti enjoo ao terminar de ler. Então Bento não era filho de Heitor, era filho de Cássia. E o anúncio da noite anterior tinha sido uma mentira fabricada para reinstalar o menino no centro da linhagem sem expor o pecado antigo da família. Era uma jogada suja e engenhosa. Heitor se apresentava como pai de um adolescente que ninguém podia contestar de imediato. Serena ocupava o lugar de futura madrasta elegante. Ofélia preservava a fantasia de pureza do sangue. E eu virava sobra. A pergunta que me corroeu em seguida foi pior. Bento sabia, e se sabia, por que aceitara participar daquele teatro? Fiquei o resto do dia observando-o à distância. Ele evitava os olhos de todo mundo. Não tocou na comida. Passou horas no jardim, sentado perto da fonte antiga, chutando pedrinhas molhadas. No jantar, quando Serena tentou alisar seu cabelo na frente dos outros, ele recuou instintivamente. Não parecia cúmplice. Parecia prisioneiro. Naquela noite, Heitor tentou entrar no quarto de costura. Bateu 2 vezes, chamou meu nome, com voz de homem cansado que ensaiou remorso, e quando abri a porta só o suficiente para vê-lo, ele suspirou como se eu fosse a irracional da história. Disse que eu precisava parar de fazer cena, que o anúncio tinha sido infeliz apenas no timing, que as coisas já estavam decididas havia meses, e que se eu tivesse um pouco de classe, entenderia que o melhor para todos era uma transição serena. Transição. Ele usou essa palavra para falar do enterro do meu casamento. Perguntei se Bento era mesmo filho dele. Ele desviou os olhos por um segundo e respondeu: "É da família. Basta." Aquilo foi quase uma confirmação. Eu pensei na carta no meu bolso, nas fotos escondidas, na pulseirinha de prata. Pensei no menino no jardim, na cara devastada de Dona Adélia, na risada de Serena. Então tive uma clareza que não tivera em anos. Eu já não precisava do amor de Heitor para entender quem ele era. Precisava só de coragem para enfrentá-lo. "Não vou facilitar nada", eu disse. Ele sorriu sem humor. "Você não tem força para impedir." Fechei a porta na cara dele antes de descobrir se isso era ameaça ou profecia. Os dias seguintes transformaram o solar numa casa dividida por fronteiras invisíveis. Havia a ala de Ofélia, Heitor, Cássia e Serena, que tomava café na varanda da frente, recebia ligações, fechando datas de eventos, como se nada estivesse apodrecendo por dentro, e falava de mim no plural impessoal. Essas pessoas da cozinha, essas sensibilidades exageradas, essas confusões de quem não nasceu em família tradicional. E havia a outra margem. Eu, Dandara, tia Dalva, alguns funcionários antigos e, cada vez mais claramente, Dona Adélia. Bento oscilava entre as duas. Às vezes aparecia ao lado de Heitor, duro, calado, como se representasse um papel. Outras vezes eu o encontrava na escada de serviço, à noite,
olhando o escuro do pátio com um desamparo que me lembrava um menino pequeno perdido em festa grande. Serena se instalou sem pudor. Mandou trazer roupas, ocupou a antiga saleta azul, escolheu vasos novos para a entrada e sugeriu que as receitas do café da manhã fossem refinadas, como se broa de milho e doce de abóbora fossem coisas menores diante de croissants congelados e geleias francesas compradas prontas. Quando mencionei que os hóspedes vinham justamente em busca da comida de memória, ela ergueu uma sobrancelha e respondeu: "Memória não paga imagem, querida." A palavra querida me deu vontade de rir e arrancar-lhe os brincos ao mesmo tempo. Heitor passou a circular com a postura de um homem que acredita ter vencido. Falava ao celular no corredor usando expressões como reestruturação doméstica, nova fase e reposicionamento do solar, copiadas do vocabulário de Serena, que tratava a gente como se fosse móvel de cenário. Cássia, por mal sua vez, vivia num estado de irritação nervosa. Bastava ouvir o nome de Bento para perder a cor. Comecei a notar que ela o observava quando ninguém via, com um misto de culpa e rancor tão profundo que doía até em mim. Eu trabalhava mais do que nunca, mas agora com outro tipo de atenção. Continuava garantindo que a pousada funcionasse, porque a casa ainda dependia de mim para respirar. Só que cada gesto meu vinha acompanhado de escuta, de observação, de uma coleta silenciosa de migalhas de verdade. Revirei armários antigos do quarto de costura. Encontrei mais fotografias, bilhetes dobrados, um recibo de farmácia em Minas no nome de uma tia de Ofélia, roupas de bebê guardadas sem motivo plausível. Faltava, contudo, a peça que me permitiria desmontar a farsa sem cair no "eu ouvi dizer". E eu já sabia que, diante daquela família, sentimento sem prova virava histeria em segundos. Se eu acusasse Heitor e Cássia sem algo concreto, Ofélia pisaria em mim diante do primeiro tabelião que aparecesse. Foi tia Dalva quem me empurrou para a frente quando percebeu que eu hesitava. Numa tarde de neblina, ela me encontrou na despensa contando vidros de compota pela terceira vez, distraída demais para notar que repetia a tarefa sem necessidade. Tirou o cigarro apagado da orelha, apoiou-se numa prateleira e me disse: "Você está fazendo o que sempre fez, minha filha, tentando salvar a casa antes de salvar a si mesma." Respondi que, se eu me movesse cedo demais, eles podiam me jogar na rua e deixar Dona Adélia nas mãos de Serena. Dalva riu daquele jeito áspero dela. "E quem você acha que disse para a velha te mandar a caixa azul? Adélia sabe que o fim está perto. Ela não quer sair deste mundo vendo Ofélia vencer de novo." Perguntei por que ela própria nunca tinha contado a verdade de Bento. A fumaça imaginária pareceu pesar no rosto dela. Porque covardia também é herança, e nesta família eu herdei muita. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Eu sempre imaginei coragem como explosão. Pela primeira vez, entendi que às vezes coragem é a vergonha finalmente cansar de si. Naquela mesma noite, aconteceu a primeira fissura visível no plano de Heitor. Um casal de hóspedes antigos, os Ferraz, desceu para jantar e pediu por mim, como fazia em toda visita. Serena, ocupando a mesa da recepção como se fosse um trono, respondeu que a gestão gastronômica estava sendo modernizada e que eu estava dedicada apenas à produção interna. Os dois se entreolharam, ofendidos. A senhora Ferraz, que tinha a elegância fria de uma juíza aposentada, perguntou se eu estava doente. Serena sorriu e disse que eu passava por uma fase emocional delicada. Antes que eu pudesse decidir se me expunha ou me calava, Dandara largou uma bandeja sobre o balcão com força suficiente para os talheres saltarem e falou: "Dona Mirella não está doente. Não. Está sendo empurrada para o canto da própria casa." O silêncio que se seguiu foi tão nítido que se ouviu a chaleira ferver na cozinha. Serena endureceu o maxilar. Heitor apareceu segundos depois, atraído pelo ruído, e tentou rir da situação como um mal-entendido. Mas a frase de Dandara já tinha feito o que precisava, saído de trás das portas. A partir dali, a máscara de normalidade da família começou a escorregar diante de quem importava para a reputação do solar. Na madrugada, Bento bateu de leve na porta do quarto de costura. Quando abri, ele parecia mais jovem do que nunca, de moletom cinza, cabelo desgrenhado e os olhos vermelhos de quem não dormia. Perguntou se eu ainda tinha pudim.
Era um pretexto tão transparente que quase chorei. Levei-o até a cozinha, cortei 2 fatias e aqueci leite com canela, como fazia quando ele vinha do internato resfriado. Ficamos sentados à mesa pequena perto do fogão industrial, cercados pelo cheiro de baunilha e açúcar queimando de leve. Durante minutos ele só comeu e mexeu na colher, até que perguntou, sem me olhar: se eu disser que não sabia de nada direito, você acredita? Eu respondi que acreditava no que ele tivesse coragem de dizer inteiro. Então veio o desabafo, em pedaços. Serena tinha começado a procurá-lo meses antes, primeiro pelas redes sociais, fingindo interesse em decoração para o internato, depois oferecendo passeios no fim de semana, presentes, atenção. Por fim, dizendo que Heitor queria se aproximar dele como pai, mas precisava de tempo para organizar as coisas. Bento tinha crescido ouvindo que era sobrinho de uma prima complicada da família, morta cedo, e nunca se sentira totalmente aceito. A proposta de ter, de repente, um lugar central no solar mexeu com ele. Eu queria acreditar que alguém me escolhia por querer, disse, não por pena. Perguntei se ele acreditava que Heitor fosse realmente seu pai. Bento demorou a responder. Disse que sempre achara estranho ninguém falar da própria mãe dele com clareza. Estranho também o jeito como Cássia o observava, e depois se afastava bruscamente, como se fosse proibido sentir. Disse que, quando Serena apareceu com a narrativa do filho escondido, aquilo lhe pareceu absurdo, mas ao mesmo tempo explicava por que ele sempre estivera perto sem nunca pertencer. Eu aceitei porque queria parar de entrar pela cozinha, confessou. A sinceridade dele me cortou. A humilhação daquela casa tinha muitas versões, e a dele começava cedo demais. Perguntei se alguém o obrigara a participar do jantar. Ele deu de ombros, gesto velho em corpo jovem. Heitor disse que se eu recusasse, Dona Adélia podia morrer sem me reconhecer como família. Serena falou que você era forte e ia entender. Eu fui covarde. Eu peguei a mão dele sobre a mesa. Não, covarde é adulto que usa a fome de pertencimento de um menino. Pela primeira vez, Bento me olhou de frente e os olhos dele encheram d'água. Não chorou. Só respirou fundo como quem escuta algo que esperou a vida inteira. Depois dessa conversa, uma coisa mudou entre nós. Ele não me contou tudo de uma vez, nem virou meu aliado por passe de mágica, mas passou a me observar com menos medo e a observar a própria família com mais lucidez. Começou a recusar certas ordens de Serena. Sumia do lado de Heitor quando podia. E numa manhã, ao me ver levando a bandeja de remédios para Dona Adélia, perguntou se poderia acompanhar. A velha estava acordada, encarando a chuva fina além da varanda. Quando Bento entrou, ela estremeceu quase imperceptivelmente. Eu ia sair, mas ela pediu que eu ficasse. O que houve então foi uma daquelas conversas curtas que pesam mais que anos. Bento perguntou se ela sempre soube quem ele era. Dona Adélia demorou tanto para responder que achei que não responderia. Por fim disse: soube antes de você aprender a andar. Ele fechou a cara, magoado, e perguntou por que ninguém lhe contou. A velha sorriu sem alegria. Porque nesta família a verdade quase sempre chega tarde demais. Eu vi no rosto dele o exato momento em que a idealização morreu. Enquanto isso, Ofélia e Serena avançavam no território doméstico, como se cada detalhe fosse uma disputa militar. Moveram peças do salão, trocaram arranjos, retiraram do hall as fotografias de alguns casamentos antigos porque, segundo Serena, traziam ar de álbum de tia. Ofélia insinuou que eu devia voltar a Teresópolis por uns tempos, para me recompor. Heitor falou em separar bens de uso pessoal, como se o casamento já estivesse administrativamente encerrado, embora ele ainda quisesse que eu cuidasse de Dona Adélia, do cardápio de 2 recepções agendadas e da remessa de geleias para uma delicatessen de Itaipava. Quando me recusei a revisar os quartos redecorados por Serena, ele me encostou de leve no corredor e disse entre dentes que eu estava abusando da paciência dele. Eu respondi do mesmo jeito, e você abusou da minha por 6 anos. Pela primeira vez, vi dúvida no rosto dele. Não era medo ainda. Era a percepção de que eu tinha parado de pedir permissão para existir. A maior surpresa veio de Cássia.
Numa noite em que Heitor saiu com Serena e Ofélia estava no quarto vendo novela, ela apareceu na cozinha, de robe lilás e pés descalços, segurando um copo de vinho. Pediu água. Eu dei. Ela bebeu sem pressa e ficou olhando minhas mãos cortando abacaxi para o café da manhã seguinte. Depois soltou, do nada. Você acha que sabe de tudo, né? Respondi que não. Ela riu com amargura. Melhor assim. Eu continuei o trabalho. Cássia se aproximou da bancada e disse algo que me fez parar a faca no ar. Às vezes a mentira fica tão antiga que passa a ser a única roupa possível. Perguntei se ela estava falando de Bento. O vinho quase escapou do copo. Ela me encarou como um bicho acuado encurralado pela própria culpa. Não confirmou, nem negou. Só murmurou. Você não entende o que é parir um filho e ser obrigada a devolver para o mundo com outro nome. Foi a frase mais humana que ouvi dela em anos. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela recompôs a arrogância, endireitou os ombros e acrescentou. Só não pense que isso te dá direito a nada. Esta casa continua não sendo sua. Saiu em seguida, deixando para trás o cheiro ácido do vinho e um rastro de desespero. No dia seguinte, Dona Adélia teve uma nova crise. A pressão despencou no meio do almoço. Fui eu quem percebeu primeiro porque ela deixou cair a colher de sopa e o canto da boca ficou branco demais. Chamei o cardiologista, organizei o oxigênio, afastei Ofélia que só atrapalhava, mandei Dandara buscar a pasta de exames e consegui estabilizá-la até a ambulância subir a serra. Heitor estava fora com Serena e demorou quase 2 horas para aparecer no hospital. Quando chegou, de camisa passada e cheiro de perfume feminino fresco, me encontrou sentada no corredor segurando a bolsa da avó e o casaco de lã dela no colo. A primeira coisa que perguntou não foi sobre o estado dela. Foi: você avisou o tabelião? Eu olhei para ele e senti algo que já não era dor, era asco puro, sem resto de ilusão. Sua avó quase morreu e você pensou em testamento? Ele se irritou, obviamente. Disse que eu sempre distorcia tudo, que questões patrimoniais precisavam ser tratadas com responsabilidade. Eu queria rir da palavra responsabilidade saindo de um homem que acabara de usar a mãe, a irmã, um menino perdido e a amante para montar um golpe doméstico. Em vez disso, levantei e disse apenas: se Dona Adélia acordar, eu mesma vou contar que você perguntou isso. Foi a primeira vez que ele recuou de verdade. Não falou mais nada. Só desviou o rosto. Dona Adélia passou 2 noites no hospital. Na segunda, pediu que apenas eu e Bento ficássemos com ela. Ofélia fez escândalo, alegando ser nora e mais velha da família. A velha, com soro no braço e oxigênio no nariz, disse com voz fraca: você pode ser tudo, Ofélia, menos necessária. Se eu já não soubesse que aquela mulher era temida, teria aprendido ali. Na madrugada, quando Bento dormiu numa poltrona e o corredor acalmou, Dona Adélia me pediu que abrisse a gaveta da mesa lateral do quarto hospitalar. Dentro havia um pequeno molho de chaves e um segundo envelope, esse selado com cera azul. Quando eu morrer, entregue ao Dr. Álvaro, disse, citando o tabelião. Mas antes leia. Você precisa entender até o fim. Perguntei se ela tinha certeza. Ela fechou os olhos e respondeu: já errei demais protegendo os monstros da minha casa. O segundo envelope trazia a parte da história que faltava para transformar escândalo em ruína. Heitor soubera desde os 20 anos que Bento não era seu filho, mas filho de Cássia. Descobrira por acaso, ao ouvir uma briga entre Ofélia e Dona Adélia numa madrugada. Em vez de se indignar com a mentira, guardou a informação como se guarda uma faca atrás da porta. Segundo a carta, nos últimos meses ele vinha pressionando a avó a alterar o codicilo do solar para que a administração da hospedaria lhe fosse passada imediatamente, alegando estar constituindo família de sangue e prometendo assumir Bento publicamente quando fosse conveniente. Em troca, manteria o segredo de Cássia e pouparia Ofélia da humilhação social tardia. Dona Adélia se recusara. Dizia no texto, com todas as letras, que Heitor não amava Bento, apenas queria usar o menino como atalho para o poder doméstico e para afastar de vez a única pessoa que mantinha o solar vivo: eu. Havia mais.
Meses antes, a velha registrara em cartório uma alteração complementar. O casarão continuaria pertencendo ao ramo de sangue, mas a administração integral do negócio, a residência principal e as decisões sobre a memória do solar ficariam, até a maioridade civil e emocional do verdadeiro descendente, nas mãos de quem tivesse de fato sustentado a casa e cuidado dela sem interesse, Mirela Nascimento, por ela nomeada curadora moral e gestora da hospedaria. Li meu nome 2 vezes para ter certeza de que não delirava. A carta tremia entre meus dedos. Não era simples posse material. Era pior para eles. Era reconhecimento. Dona Adélia tinha encontrado uma forma de feri-los onde mais doía. No mito de que só sangue merecia mando. Ela não me transformava em Valença. Ela provava que nenhum deles tinha sido digno de sê-lo. Quando terminei a leitura, fiquei tanto tempo em silêncio que ouvi o monitor cardíaco marcando o compasso da madrugada. Senti medo. Não por achar que eu não merecia. Merecimento, naquela altura, era o menor dos meus problemas. Senti medo porque entendi que, a partir dali, não existiria mais possibilidade de paz doméstica. Se aquela carta viesse à luz, a casa explodiria. Se não viesse, eu seguiria sendo triturada até desaparecer. A opção real sempre fora a explosão. Na volta do hospital, encontrei Serena no antigo quarto azul, medindo cortinas novas com uma fita dourada. Ela ergueu os olhos e perguntou, com uma frieza tão ensaiada que quase dava pena, se Dona Adélia sobreviveria tempo suficiente para assinar algumas formalidades pendentes. Eu parei na porta e pensei em quantas vezes, nos anos anteriores, eu teria engolido uma frase dessas para evitar conflito. Naquele dia, não. Respondi. Vai sobreviver mais do que a tua fantasia de dona desta casa. Serena soltou a fita, descruzou os braços e veio na minha direção. Nunca estivéramos tão perto. Vi a base cara marcando os poros dela, o perfume seco demais, a dureza do maxilar de quem se acha acima do outro porque sempre conseguiu comprar saída estética para tudo. Você está se agarrando a quê, Mirela? Perguntou. Ao avental, à pena de uma velha, ao delírio de que Heitor vai voltar atrás. Eu dei um passo também. Não me agarro mais a homem nenhum, e isso devia te assustar mais do que me ver chorando. Pela primeira vez, o sorriso dela vacilou. Foi nessa mesma semana que os funcionários começaram a se posicionar, não por discurso heróico, mas porque casas antigas ensinam as pessoas a farejar quem ainda segura o telhado. Seu Anselmo, jardineiro há 26 anos, me contou que Heitor pedira orçamento para arrancar as camélias da frente e transformar metade do gramado em estacionamento para eventos maiores, ideia de Serena. Joyce, camareira nova, disse que Ofélia estava separando roupas e objetos meus numa mala sem me consultar. Dandara me mostrou, entre indignada e satisfeita, que Serena tentara trocar a receita do pão de queijo e os hóspedes devolveram a travessa quase intacta. Pequenas derrotas, pequenas adesões. A guerra doméstica deixava de acontecer só entre 4 paredes. Eu sabia, porém, que nada disso bastaria sem o centro da mentira. E o centro é Bento. Conversei com ele de novo, dessa vez no pátio, perto da fonte rachada, numa tarde em que a neblina descia cedo e deixava o jardim com cara de sonho ruim. Levei a caixa azul comigo, mas não mostrei tudo de imediato. Perguntei se ele queria saber a verdade mesmo que ela destruísse a versão mais bonita possível de si. Ele respondeu com uma maturidade dolorida. A versão bonita nunca foi minha. Então, lhe entreguei a foto de Cássia grávida, com a barriga já evidente, sentada num banco de madeira em Minas ao lado da tia que a escondera. No verso, a data. Bento ficou muito tempo olhando sem falar. Depois viu a foto do hospital, a pulseirinha, leu o primeiro parágrafo da carta de Dona Adélia e entendeu. Não houve cena teatral, não houve grito, houve um esvaziamento. Ele sentou no chão úmido do pátio, como se as pernas não o obedecessem mais, e perguntou, numa voz infantil que eu jamais tinha ouvido. Então ela me olhava daquele jeito, porque era minha mãe. Eu me ajoelhei diante dele. Sim, ele fechou os olhos. E ele? Apontei para a casa, onde Heitor provavelmente almoçava com Serena e Ofélia. Ele te usou.
Bento levou as mãos ao rosto e chorou sem barulho. Choro de quem não quer dar espetáculo nem quando o coração arrebenta. Passamos ali quase 1 hora. Quando ele conseguiu respirar melhor, me contou lembranças pequenas que agora faziam sentido. Cássia aparecendo no internato fora de época com presentes caros e irritação nos olhos. Ofélia proibindo qualquer conversa sobre a mulher que o registrara. Heitor dizendo, meses antes, que certos lugares na vida só se conquistavam se a pessoa aprendesse a representar o papel certo. Eu perguntei o que ele queria fazer. Bento, ainda com o rosto úmido, respondeu algo que eu nunca esqueci. Eu quero parar de ser a chave das portas dos outros. A frase era de uma lucidez tão devastadora que eu senti orgulho e pena ao mesmo tempo. Disse a ele que ninguém mais o usaria se eu pudesse impedir. Naquele instante, sem sangue, sem assinatura, sem bênção, formou-se entre nós um tipo de vínculo que nem a carta de Dona Adélia saberia nomear. Não era maternidade biológica, nem tutela legal. Era reconhecimento, talvez a coisa mais rara naquela família. Dona Adélia recebeu alta 2 dias depois. Voltou mais fraca, mas com a mente afiada. Pediu que o tabelião, Dr. Álvaro, fosse ao solar na primeira semana de novembro para uma leitura formal de disposições finais diante da família próxima. Ofélia achou estranho, mas não ousou contestar na frente dele. Heitor empalideceu de leve quando soube. Serena, tola o bastante para achar que o teatro ainda estava sob controle, comentou que seria bonito fazer a leitura seguida de um almoço íntimo e até sugeriu arranjos de orquídeas brancas na biblioteca. Tia Dalva escutou e respondeu: orquídea combina mesmo com velório de mentira. Ninguém riu. A tensão já era grossa demais para humor fácil. Na véspera da reunião com o tabelião, Cássia me interceptou na lavanderia. Estava sem maquiagem, o que a deixava mais parecida com a menina das fotos antigas. Perguntou se Bento sabia. Eu disse que sabia. Ela encostou na máquina de lavar como se tivesse levado um empurrão. Por alguns segundos, pensei que pediria ajuda. Em vez disso, fez o que sempre fez. Atacou. Você adora isso, né? Ser o centro moral da casa. A santa da compota, a enfermeira da velha, a madrasta perfeita do filho alheio. Eu aguentei sem desviar. Eu nunca quis o teu filho, Cássia. Só fui a única pessoa que o tratou como pessoa. Ela me deu um tapa, seco, torto, mais desesperado do que forte. Eu não revidei, apenas segurei o punho dela quando veio o segundo. Foi aí que Dandara entrou. Viu a cena, largou o cesto de toalhas no chão e falou com uma fúria tranquila que arrepiou até a mim. Bater nela não apaga o que você fez com aquele menino. Cássia desabou. Não no sentido bonito, cinematográfico. Desabou feio, deslizando até o chão, chorando em soluços raivosos, repetindo que não teve escolha, que Ofélia teria acabado com a vida dela, que Jonas a teria levado para a miséria, que ninguém entende o que é ser criada para obedecer ao nome antes do próprio útero. Eu ouvi tudo e senti compaixão, mas uma compaixão sem ingenuidade. Às vezes, a vítima envelhece e escolhe virar cúmplice para não encarar o próprio espelho. A reunião com Dr. Álvaro foi marcada para um sábado chuvoso, daqueles em que o céu de Petrópolis parece encostar nos telhados e a cidade inteira respira dentro de uma garrafa cinza. A biblioteca do solar foi preparada por ordem de Dona Adélia, não por Serena, por mim. Ela pediu o lustre aceso, as cortinas abertas apesar do tempo feio e os retratos de família limpos, para que os mortos ouçam também, como disse. À mesa redonda de jacarandá sentaram-se Ofélia, Heitor, Cássia, tia Dalva, Bento, o próprio Dr. Álvaro e, por insistência expressa da velha, eu. Serena apareceu vestida de marfim, toda linhas retas e pretensão, e tentou ocupar uma cadeira. Dona Adélia, que parecia frágil até o momento exato em que precisava cortar alguém, falou: amante não participa de testamento. Senta atrás, se quiser assistir ao tombo. Foi uma crueldade cirúrgica. Serena corou de indignação e recuou, mas ficou. O tabelião abriu a pasta de couro, ajeitou os óculos e começou a ler o documento principal. As cláusulas mais antigas reafirmavam o que eu já sabia. O solar dos Valença deveria permanecer ligado ao ramo de sangue que o fundou,
sem venda total da propriedade, preservando a hospedaria, o acervo e a memória da família. Heitor foi endireitando a coluna a cada linha, seguro de que o anúncio sobre Bento o colocava no centro do tabuleiro. Ofélia respirava com a superioridade de quem acredita ter vencido pelo simples fato de ter mentido por mais tempo. Eu não olhava para eles, olhava para Bento. O rosto dele estava parado, mas as mãos, sobre o colo, se abriam e fechavam lentamente. Então Dr. Álvaro chegou ao adendo recente, lavrado meses antes. A administração plena do solar, a residência principal, a gestão de eventos, o cuidado do acervo, dos jardins, do corpo funcional e das decisões operacionais passavam, por vontade de Dona Adélia, a mim, Mirela Nascimento, até que o verdadeiro descendente diretamente interessado assumisse essa responsabilidade com maturidade comprovada. Ofélia explodiu antes de o homem terminar o parágrafo, bateu a palma na mesa e gritou que aquilo era absurdo, manipulação de mulher doente, golpe de oportunista. Heitor levantou junto, vermelho, exigindo saber por que eu estava citada em documento de família. Serena, atrás, deixou escapar um palavrão baixo. Cássia ficou branca. Tia Dalva cruzou os braços com a serenidade satisfeita de quem esperava aquela cena havia décadas. Dr. Álvaro, acostumado provavelmente a famílias ricas se desmanchando em frases feias, pediu ordem e continuou. Foi quando leu a carta anexa de Dona Adélia declarando que as pretensões recentes de Heitor estavam baseadas em falsa alegação de paternidade e em tentativa de manipular a posição de um menor criado sob mentira imposta pela própria família. O silêncio seguinte foi tão violento que parecia ter corpo. Heitor virou-se para Bento, depois para Cássia, depois para Ofélia, como se ainda houvesse como alinhar a coreografia. Não havia. Dr. Álvaro retirou da pasta um segundo envelope, aquele que eu conhecia, e perguntou se Dona Adélia autorizava a leitura integral. A velha ergueu o queixo. Leitura completa. Hoje eu enterro mais do que meu coração. A carta foi lida inteira diante de todos. O nome de Jonas. A gravidez escondida. O parto em Minas. O registro falso. O retorno do bebê como sobrinho de favor. A descoberta de Heitor anos depois. A chantagem doméstica. O plano de apresentar Bento como filho dele para contornar o codicilo e afastar de vez quem sustentava a casa. Cada frase era uma porta velha sendo arrancada das dobradiças. Ofélia tentou interromper 3 vezes. Heitor xingou o tabelião. Serena percebeu que o chão fugia sob seus saltos. Cássia começou a chorar antes da metade. Um choro convulso, animal, sem elegância alguma. Bento não chorou. Apenas ficou olhando para a mãe biológica enquanto a verdade despia todos ao redor. Quando a leitura acabou, ninguém se mexeu. Foi Bento quem falou primeiro. A voz saiu baixa, mas firme. Perguntou a Cássia se era verdade. Ela tentou responder e não conseguiu. A boca abria, as palavras morriam. Por fim, assentiu com a cabeça, tremendo inteira. Bento a encarou por um longo tempo, sem ódio evidente, o que tornou a cena ainda mais dura. Você me deixou entrar pela cozinha a vida toda, ele disse, mesmo quando eu era teu filho. Cássia soltou um som ferido e se ajoelhou ao lado da cadeira dele, agarrando seu joelho, dizendo que o amava, que pensava nele todo dia, que tinha sido forçada, que era jovem, que tinha medo, que depois o medo virou vergonha e a vergonha virou hábito. Bento se afastou. Não com violência. Com cansaço. Você podia ter me amado em voz alta pelo menos uma vez. Não havia defesa possível contra isso. Heitor tentou recuperar o centro apelando para o velho truque do volume. Disse que a casa enlouquecera, que eu tinha envenenado Dona Adélia contra a própria família, que Bento estava confuso, que questões do passado não anulavam o fato de ele ser o homem da casa e ter direitos sobre o negócio. Dona Adélia, que até então ouvia sentada na poltrona ao lado da janela, levantou-se apoiada na bengala. Parecia menor fisicamente do que em outros tempos, mas a sala inteira se recolheu. Homem da casa? Repetiu, com um desprezo tão afiado que até o tabelião baixou os olhos. Homem que usa menino como chave de cofre, amante como enfeite de mesa e esposa como criada de luxo, não governa nem galinheiro.
Você não herdou o solar, Heitor. Herdou só a pior parte de sua mãe. Foi a pá final sobre o que restava do orgulho dele. Serena deu um passo para trás, como se temesse ser atingida pelo desabamento moral. Ofélia partiu para o ataque derradeiro. Disse que, com ou sem carta, eu continuava sendo estrangeira naquela família, que sangue era sangue, que nenhuma panela, nenhum remédio dado, nenhuma cama arrumada me tornava digna de mandar em patrimônio Valença. Eu estava pronta para responder, mas Dona Adélia foi mais rápida. É justamente por não ter o nosso sangue que ela ainda presta, disse. Vocês confundiram herança com direito divino. Mirela ficou quando ninguém ficou. Alimentou esta casa, limpou esta casa, amparou meus ossos e o coração de um menino que vocês deixaram crescer sem nome. Se hoje o solar ainda não virou estacionamento, é porque a estrangeira segurou as paredes. Pela primeira vez na vida, ouvi alguém naquela casa dizer diante de todos o que eu era de fato. Não funcionária. Não ajuda. Não apêndice. Pilar. Heitor, então, fez o que homens encurralados costumam fazer quando percebem que perderam a narrativa. Tentou partir para a intimidação física. Deu a volta na mesa e veio na minha direção, apontando o dedo, dizendo que eu tinha planejado tudo. Bento se levantou no mesmo instante e entrou entre nós. Tinha o corpo ainda de adolescente, mas a postura já não era a do menino que queria parar de entrar pela cozinha. Chega, ele disse. Você nunca foi meu pai. A frase bateu em Heitor como um golpe visível. Serena, vendo o ridículo completo, pegou a bolsa e saiu da biblioteca sem olhar para trás. Não houve despedida, pedido de desculpas, cena de amante apaixonada, só autopreservação. Dandara, que assistia da porta com 2 camareiras e seu Anselmo atrás, soltou um até que enfim, quase inaudível. A reunião foi encerrada em caos controlado. Dr. Álvaro recolheu as assinaturas necessárias. Tia Dalva providenciou água. Eu levei Dona Adélia de volta ao quarto, porque o cansaço agora se instalara nos olhos dela com uma profundidade que me assustou. Antes de entrar, Bento parou no corredor e me perguntou se eu ainda queria que ele ficasse ali. A pergunta doeu pela simplicidade. Respondi sem hesitar. Quero que você fique onde não precisarem te inventar para te aceitar. Ele assentiu, e pela primeira vez desde o início de tudo, tocou meu ombro num gesto espontâneo de afeto. Não era pouco. Em famílias quebradas, os pequenos gestos são terremotos invertidos. Em vez de destruir, recolocam chão sob os pés. Naquela noite, depois que Dr. Álvaro foi embora e os convidados dispersaram como sobreviventes de enchente, Ofélia trancou-se no quarto. Cássia ficou horas sentada na escada do anexo, abraçada aos joelhos, olhando para o nada. Heitor sumiu de carro e só voltou perto da meia-noite, bêbado, batendo porta. Eu passei a noite no quarto de Dona Adélia. Por volta das 3, ela me chamou pelo nome num sussurro. A chuva tinha parado. O casarão inteiro respirava um silêncio raro. Você vai me odiar menos agora? Perguntou. Sentei ao lado dela e respondi a única verdade possível. Vou entender mais. Odiar menos eu ainda não sei. A velha sorriu, exausta. Está bom. Entender já é mais do que esta família fez por mim. Depois apertou minha mão, pediu que eu não deixasse arrancarem as camélias e que, se Bento quisesse, lhe dessem enfim um quarto de frente para o jardim. Foi a última conversa inteira que tivemos. 2 horas depois, enquanto o dia começava a clarear atrás da serra, Dona Adélia morreu com a cabeça voltada para a janela. A morte de Dona Adélia mudou o peso do ar no solar. Casas antigas reconhecem quando a pessoa que a sustentava por presença vai embora. As portas passam a ranger de outro jeito. A luz da tarde parece mais crua. Até a poeira se assenta como luto. O velório foi realizado no salão principal, entre as camélias que ela proibira que cortassem e as velas altas que eu mesma acendi. Veio gente da cidade inteira. Antigas noivas que casaram ali, fornecedores, vizinhos, senhoras de chá beneficente, um padre que a conhecia havia décadas, 2 músicos velhos que lembravam as festas de outrora. Cada pessoa que entrava procurava por mim,
por tia Dalva ou por Dandara para saber detalhes, oferecer ajuda, perguntar o que aconteceria agora com o solar. Quase ninguém perguntava por Heitor. Isso o enlouqueceu de uma maneira funda. Ele circulava pelo velório com o rosto inchado e os olhos ofendidos, como se o mundo lhe devesse centralidade no enterro da própria avó. Ofélia permaneceu perto do caixão quase o tempo todo, dura, altiva, mas havia nela algo rachado. Pela primeira vez, o sobrenome não a protegia. Bento ficou ao meu lado durante a missa inteira. Não de mão dada, não como criança buscando abrigo explícito, mas naquela proximidade que diz mais do que um abraço. Ele escolheu de que lado ficar. Cássia tentou se aproximar 2 vezes. Na primeira, ele respondeu com educação e distância. Na segunda, só pediu: não agora. Eu via a culpa dela crescer a cada hora, mas culpa tardia não recompõe infância. Mesmo assim, não senti triunfo. O que eu sentia era uma tristeza ampla, quase sem dono, ao enxergar o estrago acumulado por escolhas covardes repetidas durante anos. Pensei muito nisso enquanto distribuía café e broa para os que vinham se despedir. Quase toda tragédia familiar parece nascer de um grande ato, mas na verdade nasce de pequenos silêncios mantidos por tempo demais. No dia seguinte ao enterro, Heitor tentou assumir a recepção do solar como se o documento lido na biblioteca tivesse sido um episódio desagradável, porém reversível. Mandou o recepcionista lhe entregar a pasta de reservas, pediu reunião com a equipe e anunciou que haveria mudanças estruturais assim que a poeira baixasse. Eu estava no escritório com Bento revisando correspondências quando Dandara entrou, sem bater, e disse apenas: o príncipe está distribuindo ordem na sala da frente. Fechei a gaveta, levantei e fui até lá. Havia 6 funcionários reunidos, nenhum com cara de quem levava a sério o teatrinho dele. Heitor falou por cima de mim, dizendo que eu podia participar se quisesse colaborar de maneira civilizada. Então tirei da pasta a cópia autenticada do adendo de Dona Adélia e a deixei sobre o balcão. Não ergui a voz. Quem responde operacionalmente por esta casa sou eu. A partir de hoje, qualquer ordem dada por você sem meu aval será considerada interferência indevida. Ele riu, tentando me ridicularizar na frente do grupo. Está se achando dona do mundo porque uma velha confusa escreveu teu nome num papel? Antes que eu respondesse, seu Anselmo tirou o boné, coçou a cabeça grisalha e falou com toda simplicidade. Seu Heitor, com respeito, quem sempre deu ordem que fazia sentido aqui foi Dona Mirela. As outras cabeças assentiram, uma por uma. Foi um julgamento sem toga nem floreio. Heitor saiu dali menor do que entrou. A reação dele veio como eu previa, por violência verbal, chantagem emocional e tentativa de me desestabilizar em público. Começou a dizer a conhecidos que eu tinha enfeitiçado a avó, que usei doença alheia para subir na vida, que estava afastando mãe e filho por interesse. Algumas pessoas acreditaram, a maioria não, porque casas como o solar têm memória externa. Quem frequentava o lugar sabia quem acordava cedo, quem resolvia vazamento, quem recebia fornecedores, quem carregava a hospedaria nas costas. Serena, percebendo que a aposta dera errado, mandou recolher roupas e objetos antes do amanhecer de uma terça-feira. Saiu sem despedida formal, deixando apenas um perfume seco no quarto azul e uma mensagem curta para Heitor, que eu soube depois por Dandara. Eu queria charme, não ruína. Havia uma justiça vulgar nisso. Ela não suportava casarão sem lustro moral para exibir. Cássia, ao contrário, permaneceu. E permanecer foi a punição dela. Durante semanas, eu a via rondando o jardim nos horários em que Bento costumava ler, tentando reunir coragem para se aproximar. Ele mantinha distância, mas não crueldade. Talvez por ter passado a vida inteira desejando origem, ele entendia melhor do que ninguém o peso do desespero dela. Ainda assim, não oferecia absolvição rápida. Uma tarde, ouvi os dois conversando na antiga sala de costura. Eu não estava espionando. Fui buscar linhas e parei ao perceber o tom. Cássia dizia que aos 17 anos sentia que não tinha corpo próprio, que Ofélia decidia até o comprimento do seu cabelo, que ao engravidar teve pavor de ser expulsa de casa e enterrada em vergonha social. Bento escutava em silêncio.
Quando ela terminou, perguntou: "E depois, quando eu tinha 5 anos, 10, 15, você continuou sem escolha?" O silêncio dela respondeu antes da boca. "Não", admitiu por fim. "Depois eu tive escolhas. Só fui fraca demais para enfrentar mamãe." Aquela foi a primeira verdade adulta dita por Cássia ao filho. Não curou nada, mas abriu a possibilidade de um futuro menos mentiroso. Quanto a Ofélia, ela reagiu como a aristocracia decadente reage quando perde o controle da narrativa. Tentou transformar derrota em ofensa à própria civilização. Passou dias afirmando que o solar estava profanado por gente sem sobrenome, que Dona Adélia morreu confusa, que tudo seria revertido judicialmente, que eu ainda pisaria em falso. Contratou advogado. Heitor também. Doutor Álvaro, prevenido como um homem que conhece clã feroz, já deixara tudo em ordem. Não havia brecha fácil. O adendo era sólido. Além disso, o escândalo do filho de fachada se espalhou pela cidade num ritmo impossível de conter. E ao contrário do que Ofélia temia, a fofoca não me destruiu. Destruiu a aura deles. Pela primeira vez, não era meu nome que circulava como intrusa. Era o deles que rodava como família que sacrificou um menino para manter a aparência. As primeiras semanas sem Dona Adélia foram exaustivas. Eu administrava luto, reservas, fornecedores, equipe, documentos legais e a temperatura emocional do casarão ao mesmo tempo. Dormia pouco, comia em pé. Tinha momentos de desabar no banheiro da copa, apoiar a testa na porta fechada e pensar se tudo aquilo valia a pena. Nessas horas, sempre aparecia alguém me puxando de volta para o concreto. Dandara com uma lista de compras. Tia Dalva com uma história obscena que me arrancava um riso involuntário. Bento perguntando se eu queria ajuda para revisar cadastros de hóspedes, porque ele entendia bem de planilha. Foi assim, no meio do caos, que começamos a funcionar como uma estranha família remendada, sem declaração, sem ritual, só trabalho dividido, tristeza compartilhada e uma lealdade que não precisava de sobrenome. Bento ganhou o quarto de frente para o jardim, como Dona Adélia pedira. Eu mesma escolhi as cortinas, arrumei os livros na estante e coloquei na mesa de cabeceira a antiga pulseira de prata que estava na caixa azul, agora limpa e polida. Quando ele viu, ficou parado um longo tempo. Perguntou se eu tinha certeza de que devia ser dele. Respondi que algumas coisas demoram anos para achar dono, mas ainda assim encontram. Ele sorriu um sorriso pequeno, torto, muito parecido com o de alguém que eu tinha visto na fotografia antiga com violão Jonas, o pai biológico. Foi a primeira vez que pensei que talvez a história daquele homem não tivesse acabado tão longe quanto todos fingiam. Não falei nada. Certas buscas precisam amadurecer antes de virarem estrada. Numa sexta-feira de novembro, chegou ao solar uma carta simples, enviada sem remetente completo, apenas com um nome e um bairro de Duque de Caxias. Dentro havia uma folha amassada e uma fotografia recente. O homem da foto tinha o cabelo ainda encaracolado, agora salpicado de grisalho, e segurava um violão gasto. Na carta, poucas linhas. Soube por gente da serra que a verdade sobre o menino apareceu. Se ele quiser me procurar quando estiver pronto, eu não fujo mais. Assinado Jonas. Mostrei a Bento dias depois, quando percebi que ele já conseguia respirar perto do próprio passado. Ele leu em silêncio, apertou o papel entre os dedos e não disse nada por uns bons minutos. Depois perguntou se eu iria com ele caso resolvesse encontrar o homem. Se você quiser, respondi. Ele assentiu. Mais um terremoto invertido. Heitor não aceitou perder espaço de forma gradual. Queria um último espetáculo. Escolheu o pior momento possível. O almoço de domingo que eu decidi manter aberto ao público em homenagem à memória de Dona Adélia. Sempre foi uma tradição do solar servir galinha ao molho pardo, arroz de forno, salada morna de batatas e a torta de ameixa da velha no primeiro domingo depois do feriado de finados. Muita gente subiu a serra só para isso, talvez por saudade dela, talvez por curiosidade em ver como a casa seguia depois do escândalo. O salão estava cheio. Eu usava um vestido vinho simples e cabelo preso alto para aguentar o calor da cozinha. Bento ajudava na recepção, Dandara coordenava os pratos, tia Dalva circulava entre as mesas puxando conversa com os clientes antigos
e por algumas horas tive a sensação inédita de que o solar podia funcionar sem precisar se ajoelhar diante do sobrenome de ninguém. No meio da sobremesa, Heitor entrou pelo salão principal sem avisar, acompanhado do advogado e com aquela expressão de superioridade forçada que só fica convincente para quem já decidiu acreditar nela. Bateu palmas para chamar a atenção. O barulho de talheres cessou aos poucos. Eu continuei em pé perto do carrinho de café, olhando diretamente para ele. Heitor anunciou, em tom de quem se acha protagonista de novela, que aquela operação era provisória, que havia questionamento judicial em curso e que, para evitar maiores constrangimentos, os frequentadores do solar deveriam saber que o lugar estava sob disputa. O objetivo dele era claro: me desmoralizar diante de clientes e funcionários, fazer parecer instabilidade, minar a confiança no negócio. Só que ele esqueceu uma coisa fundamental. Quem tenta derrubar uma casa em dia cheio precisa sustentar os escombros que vai produzir. A primeira pessoa a reagir não fui eu. Foi a senhora Ferraz, a juíza aposentada, que largou a colher ao lado da fatia de torta e disse em alto e bom som: Seu Heitor, sua avó foi velada aqui anteontem. Se o senhor queria respeito, devia ter começado por dar algum a ela em vida. O salão inteiro ouviu. Em seguida, um casal de noivos que estava hospedado para fechar data de casamento perguntou se aquele era o mesmo homem que humilhara a esposa no aniversário da avó, porque a história já corria nos grupos da cidade. O advogado de Heitor tentou intervir, mas a situação lhe escapou das mãos rápido demais. Seu Anselmo apareceu na porta do salão com mais 2 funcionários, não em posição de ameaça, e sim de parede. E então eu falei. Não precisei aumentar a voz. Disse apenas que o solar seguia aberto, legalmente administrado por mim, e que qualquer cliente que quisesse tirar dúvidas poderia consultar a documentação disponível no escritório. Mas hoje, completei olhando para Heitor, quem quiser estragar o almoço da casa pode se retirar. Foi uma frase simples, só isso. Ainda assim, produziu um efeito que talvez nenhum grito produzisse. Mostrou a todos que eu não tremia mais. Heitor tentou avançar um pouco, mas Bento se pôs ao lado do carrinho de café e disse, diante de todos: O senhor já fez escândalo demais usando meu nome. Houve um murmúrio imediato entre as mesas. O advogado puxou Heitor pelo braço, percebendo que permanecer ali só aumentaria o estrago. Antes de sair, ele ainda se virou para mim com aquele brilho de ódio impotente que eu aprendera a conhecer. Você vai se arrepender. Eu pensei em responder. Não precisei. Dandara, segurando uma travessa de xícaras, foi quem soltou. Quem já se arrependeu está escrito na tua cara, meu filho. O salão explodiu num riso curto, nervoso, porém definitivo. Heitor foi embora humilhado não por um grande plano de vingança, mas porque a própria casa tinha finalmente deixado de reconhecê-lo como centro. Às vezes o tombo mais fundo é social, não jurídico. Na semana seguinte, por orientação do advogado do espólio, formalizei a separação de quartos e a notificação extrajudicial para que Heitor deixasse o solar em prazo determinado, podendo retirar pertences pessoais sem interferir na rotina da hospedaria. Ele recebeu o documento no posto de gasolina da subida, porque evitava entrar quando sabia que eu estava no casarão. Disse a conhecidos que eu o expulsara da casa da infância. O que ele nunca dizia era que durante anos tentara expulsar de mim qualquer noção de dignidade. Ofélia, confrontada com a possibilidade real de o filho sair, decidiu acompanhá-lo, não por amor puro, imagino, mas porque seu orgulho jamais suportaria viver sob a administração da nora que considerava sem sangue. Partiram juntos para um apartamento alugado em Itaipava, levando malas demais, prataria pouca e dignidade nenhuma. Cássia ficou, não porque eu lhe pedisse. Ficou porque, pela primeira vez na vida, decidiu não correr atrás do colo de Ofélia. Pediu para permanecer no anexo e aceitar qualquer regra necessária enquanto tentasse construir algo verdadeiro com Bento. Eu impus 2: honestidade e distância de qualquer decisão operacional do solar. Ela aceitou sem discutir. Meses antes, eu talvez tivesse sentido triunfo ao vê-lo sair. Naquele dia, o que senti foi outra coisa. Um alívio vasto, exausto, quase sem brilho, como o de quem termina um parto difícil. Fiquei parada no hall,
vendo os carros desaparecerem pelo portão de ferro, e só percebi que estava chorando quando Bento me entregou um lenço de pano. Achei que você ia soltar fogos, ele brincou sem muita convicção. Eu ri entre lágrimas. Não sobrou energia para o fogo, só para respirar. Ele ficou ao meu lado até a poeira dos pneus baixar completamente. Nossa ida a Duque de Caxias para encontrar Jonas aconteceu no fim daquele mesmo mês. Fomos eu, Bento e tia Dalva, que se autoconvidou dizendo que ninguém iria atrás de passado com um homem tocador sem a presença de uma senhora experiente. A casa indicada na carta ficava numa rua simples, com muro baixo, samambaia na varanda e latidos de cachorro antes mesmo de o portão abrir. Jonas apareceu devagar, como quem ainda acha que o tempo pode estar pregando peça. Estava mais velho, claro, mas os olhos e o sorriso torto eram exatamente os da foto antiga. Quando viu Bento, ficou parado, uma mão ainda no trinco. Nenhum dos dois correu para um abraço cinematográfico. Isso só acontece quando a vida foi generosa. A deles não tinha sido. Jonas disse um "oi" rouco. Bento respondeu "oi" com a mesma estranheza, e por alguns segundos o mundo pareceu pequeno demais para tantos anos perdidos. Sentamos os quatro na varanda com café forte e bolo seco que a vizinha trouxe sem entender direito quem éramos. Jonas contou sua parte. Apanhara, sim, fora expulso, ameaçado, calado com dinheiro que não aceitou e depois com medo que aceitou. Procurou Cássia por um tempo. Desistiu quando percebeu que qualquer tentativa colocaria o menino no meio de uma nova guerra. Fui covarde, admitiu sem floreio. Bento ouviu tudo. No fim, não o absolveu, mas também não fechou a porta. Eu não sei te chamar de pai ainda, disse. Jonas respondeu, nem eu sei ser, mas posso começar sendo Jonas. Foi uma resposta humilde o bastante para merecer continuação. A partir desse encontro, algo em Bento se desenrolou. Não virou felicidade súbita, nem identidade resolvida, mas a rigidez no corpo diminuiu. Passou a tocar violão com Jonas em alguns sábados, primeiro com tia Dalva supervisionando como uma carcereira aposentada, depois sozinho. Também aceitou conversar mais com Cássia, que parecia determinada a não esconder-se de novo. As conversas entre os dois eram duras, irregulares, cheias de pausas e recaídas, mas reais. Vi-o certa vez plantando mudas de manjericão no quintal do anexo, lado a lado, sem grande intimidade, sem mentira. Para aquela família já era revolução suficiente. Meu casamento com o Heitor, juridicamente, terminou sem espetáculo, talvez porque ele gastara toda a teatralidade antes. Talvez porque o próprio juiz, ao ler o histórico e ouvir testemunhos, tenha percebido rápido a anatomia do caso. Abandono moral, exposição humilhante da esposa, tentativa de fraude doméstica travestida de paternidade, uso do patrimônio afetivo da família para intimidação. Ele recebeu prazo para retirar os últimos bens e ficou proibido de interferir nas rotinas administrativas do solar, até o desfecho pleno da partilha conjugal. Houve choro indignado de Ofélia no fórum, houve ameaça vazia de recursos intermináveis, houve até Serena tentando reaproximar-se por mensagens quando soube que Heitor perdera atração social e financeiro-afetiva ao mesmo tempo. Não respondia a nenhuma. Algumas portas, quando fecham, não precisam de discurso, precisam só de chave virada. Com a casa finalmente mais silenciosa, pude fazer algo que não fazia havia anos. Olhar para o solar sem sentir que eu estava sempre defendendo alguma fronteira invisível. Descobri rachaduras que antes ignorava por pressa. Mudei a organização dos quartos. Reabri a pequena sala de leitura que Serena transformaria em lounge sem alma. Recuperei receitas antigas de Dona Adélia e acrescentei outras minhas, assumindo pela primeira vez, nos cardápios impressos, a autoria do que eu criava. Criei um programa simples, fins de semana de memória afetiva, em que hóspedes podiam cozinhar com a equipe, ouvir histórias da serra, aprender compotas, caminhar pelo jardim e entender que o valor do solar nunca esteve em parecer luxo novo, mas em sustentar calor velho. As reservas cresceram, não por milagre, por coerência. Uma revista de turismo da região veio fazer uma matéria sobre a nova fase da hospedaria. A repórter,
moça jovem de voz clara, quis me entrevistar na varanda das camélias. Perguntou como era gerir um patrimônio tradicional depois de uma reviravolta familiar tão comentada. Eu pensei em responder com frases bonitas sobre resiliência, renascimento e liderança feminina. Em vez disso, disse a verdade. Primeiro eu precisei entender que esta casa não devia mais nada ao sobrenome de quem a machucou. Depois foi só tirar o pó. A frase saiu nos jornais da Serra e voltou para mim por WhatsApp de gente que eu nem lembrava. Pela primeira vez, meu nome circulava sem vir grudado ao de Heitor. Numa dessas manhãs de entrevista e estoque de compota, Dandara me pegou distraída na cozinha, olhando o vapor subir da panela de goiabada como se fosse um oráculo. "Está pensando em quê?" perguntou. Respondi, meio rindo, que estava tentando lembrar da última vez em que sentei para comer um café da manhã inteiro, sem ser interrompida por necessidade alheia. Ela me serviu uma fatia grossa de bolo de mandioca, empurrou a caneca de café na minha direção e disse: "Então começa hoje." Aquilo parece pouco contado assim, mas para mim teve peso de rito. Sentei à mesa da cozinha, provei a comida ainda quente e não levantei quando a campainha tocou. Joyce atendeu. O mundo continuou. Talvez aí estivesse a prova mais íntima da minha mudança. Eu aprendera a não correr sempre primeiro. O primeiro grande teste emocional do novo solar veio no aniversário seguinte de Dona Adélia. Eu podia ter deixado a data passar em branco por superstição ou fadiga. Pensei nisso seriamente. Mas tia Dalva disse uma coisa que me acompanhou por dias. Quando a gente entrega datas importantes para o trauma, ele vira proprietário. Então resolvi fazer diferente. Não uma festa de aparências, não um jantar de facadas escondidas em guardanapo. Fizemos uma tarde de memória no jardim, com poucas mesas, flores do próprio quintal, fotografias antigas espalhadas em varais e um menu baseado nas receitas que Dona Adélia realmente gostava, não nas que a família fingia apreciar por status. Convidei gente que a conheceu de verdade. Os Ferraz, o cardiologista, o padre, fornecedores antigos, ex-funcionárias, vizinhas, Jonas e até Cássia, que perguntou se devia ir e ouviu de mim. Só se conseguir ficar sem mentir nem 5 minutos. Ela foi. Bento ajudou a montar o varal de fotos. Em uma delas, Dona Adélia aparecia jovem, de saia rodada, segurando uma colher de pau como um cetro diante do antigo fogão a lenha. Em outra, havia ela com tia Dalva ainda meninas, os pés sujos de terra e o mesmo olhar atravessado. Jonas levou o violão, tocou baixinho perto das camélias, sem querer protagonismo. Cássia chegou com uma travessa de quindim feita por ela mesma, tremendo como se levasse um tribunal nos braços. Dandara provou primeiro e declarou, séria, que estava quase no ponto. Foi o tipo de misericórdia que ela sabia oferecer. Ofélia não apareceu, Heitor muito menos. E a ausência dos dois, em vez de pesar, clareou o espaço. Pela primeira vez, um encontro no solar não exigia que ninguém se diminuísse para caber no orgulho alheio. No meio da tarde, Bento me chamou para perto da mesa principal. Havia ali um bolo menor que o do ano anterior, redondo, branco, sem ostentação, enfeitado apenas com camélias de açúcar. Ele me entregou a mesma faca de prata que Heitor arrancara da minha mão no jantar dos 80 anos. "Corte você", disse. Eu congelei por um segundo, porque a memória do gesto antigo ainda morava nos meus nervos. Ele percebeu, claro. Sorriu com aquele sorriso torto que vinha aos poucos aprendendo a usar com tranquilidade e completou. Agora é a pessoa certa na cabeceira. Não houve aplauso ensaiado, não houve discurso. Houve uma espécie de calor passando de mesa em mesa, uma concordância humana simples. Tia Dalva enxugou discretamente o canto do olho, o que nela valia por enchente. Dandara fingiu mexer em talheres para não admitir emoção. Eu segurei a faca, olhei em volta e entendi que aquele era o encerramento que eu precisava. O mesmo objeto, o mesmo tipo de mesa. Outra verdade. Cortei o bolo, servi o primeiro pedaço a Bento, o segundo a tia Dalva, o terceiro a Dandara. O quarto deixei ao lado do retrato de Dona Adélia. Só então peguei um para mim e me sentei. De fato sentei, sem levantar logo em seguida, na cabeceira daquela mesa improvisada no jardim.
A sensação foi tão nova que quase me fez rir. Passei anos acreditando que meu valor estava em manter tudo funcionando para que os outros brilhassem. Naquele instante, percebi que existir no centro não significa roubar luz de ninguém. Significa apenas não aceitar mais viver na sombra por conveniência alheia. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada de Ofélia. A voz dela parecia menor, sem o metal habitual. Pediu para falar comigo a sós. Pensei em recusar. Acabei aceitando por curiosidade, talvez para encerrar um ciclo. Ela veio ao solar numa tarde nublada, sem salto, sem pérolas, o que por si só já parecia punição divina. Sentamos na varanda dos fundos, onde a vista pega o pomar e não a fachada nobre. Ofélia demorou muito para começar. Disse que o apartamento em Itaipava era silencioso demais. Disse que Heitor vivia amargo, culpando todos ao redor pela própria ruína. Disse por fim que talvez ela tivesse ido longe demais tentando proteger o nome da família. Talvez. A palavra me atravessou com ironia e cansaço. Perguntei se aquilo era um pedido de perdão. Ela respondeu algo mais sincero do que eu esperava. Não sei se mereço esse luxo. E, pela primeira vez, eu concordei com ela. Não lhe dei um perdão bonito, nem revanche cruel. Disse só que as escolhas dela tinham arrancado a infância de um menino, a maternidade de uma filha e a paz de muita gente. Portanto, qualquer reparo começaria não comigo, mas com Bento e Cássia. Ofélia assentiu, velha de repente. Ao ir embora, parou perto das camélias e perguntou se eu realmente não arrancaria nenhuma. Foi o último pedido de Dona Adélia, respondi. Ela tocou uma das flores com cuidado quase humilde e entrou no carro sem olhar para trás. Não sei se aquilo foi redenção. Acho que foi só o início tardio de uma consciência. Às vezes é o máximo que a vida oferece. Heitor tentou aparecer mais uma vez, meses depois, já sem Serena, sem Aura e sem o solar. Surgiu num sábado, magro, barba mal feita, pedindo para falar comigo no pátio interno. Eu podia ter mandado Bento ou Dandara dizer que eu não estava. Preferi encerrar com meus próprios olhos. Ele começou com o roteiro esperado. Erro, confusão, influência de terceiros, pressão da mãe, medo de perder espaço, raiva do brilho que eu tinha dentro do solar. No meio do discurso, quase me comovi não por amor, mas pela visão nítida de um homem que passara a vida inteira terceirizando a própria responsabilidade. Quando terminou, perguntou se eu nunca sentira falta do que tivemos. Pensei muito antes de responder, porque havia uma resposta generosa e uma verdadeira. Escolhi a verdadeira. Sinto falta da mulher que eu precisei abandonar para caber em você. De nós não. Ele baixou os olhos, foi embora sem insistir. E eu, ao vê-lo cruzar o jardim, não senti triunfo, nem dor, nem amor residual. Senti fim. O tipo de fim que não grita porque já fez todo o barulho necessário. O tempo seguinte não foi um conto de fadas, e é importante dizer isso porque finais convincentes não se sustentam em mentira açucarada. Houve meses difíceis. Um vazamento enorme no telhado em janeiro. Um grupo de hóspedes inconvenientes em fevereiro. Uma crise de ansiedade minha em março, detonada por uma frase qualquer que me lembrou o tom de Heitor. Houve recaídas de Bento, dias em que ele não queria ver Jonas nem Cássia, outros em que queria os dois ao mesmo tempo, e se enfurecia por isso. Houve noites em que tia Dalva jurou largar tudo para morar em Paraty com uma amiga viúva, e voltou atrás 2 dias depois. Houve discussões sobre dinheiro de manutenção, cansaço da equipe, saudade de Dona Adélia na hora do café das 4. Mas em todas essas dificuldades havia algo radicalmente novo. Ninguém precisava mentir sobre a raiz do problema. A verdade, mesmo dolorosa, simplificava a respiração. Com o passar dos meses, Bento decidiu, por conta própria, acrescentar o sobrenome materno aos documentos e iniciar o processo para corrigir a filiação. Não quis apagar a história torta, quis nomeá-la direito. Passou a assinar Bento Valença de Albuquerque, unindo o que lhe foi negado e o que escolheu reconhecer. Cássia acompanhou tudo, muitas vezes em silêncio, às vezes em lágrimas, tentando ser presença sem invadir. Jonas esteve em cada etapa, discreto, aprendendo a caber.
Eu observava os três e pensava que família talvez seja exatamente isso quando ninguém mais está fingindo. Gente imperfeita tentando não repetir a covardia que herdou. Quanto a mim, recuperei aos poucos partes de uma Mirella que eu já considerava extinta. Voltei a desenhar mesas de doces por prazer, não só por demanda. Retomei o hábito de caminhar cedo pelo jardim com uma caneca de café antes que a casa acordasse. Comprei vestidos não pensando no que Ofélia aprovaria ou no que facilitaria servir bandejas. Reaprendi a comer sentada. Reaprendi a dizer não sem me justificar em parágrafos. Reaprendi até a rir de verdade. Aquela risada que sai do peito e não da necessidade de aliviar a crueldade alheia. Certa manhã, me peguei cantando alto sozinha na cozinha, enquanto mexia uma panela de goiabada, e percebi que fazia anos que eu não ocupava o próprio corpo com tanta liberdade. Chorei ali mesmo, mas foi choro de devolução, não de perda. 2 anos depois da noite em que fui arrancada da cabeceira, o Solar recebeu um pequeno casamento civil no jardim. Nada de ostentação. Só 20 convidados, música ao vivo, e um casal de mulheres do Rio, que escolhera o lugar porque parecia casa de verdade. Quando a cerimônia terminou, uma delas me abraçou e disse: "Obrigada por manter este lugar com alma." Fiquei olhando as duas dançando perto da fonte restaurada, as camélias firmes, Bento afinando o violão com Jonas num canto, Cássia ajudando Dandara a repor taças sem brigar com ninguém, tia Dalva criticando o espumante e mesmo assim bebendo a segunda taça, e entendi, com uma paz quase física, que o Solar finalmente tinha deixado de ser tumba de aparências para virar casa outra vez. Não perfeita, nunca, mas viva. Se me perguntarem hoje qual foi a maior reviravolta daquela história, eu não direi que foi a carta, nem o testamento, nem a queda de Heitor, nem a revelação sobre Bento. Tudo isso foi imenso, claro, mas a verdadeira virada aconteceu no instante em que eu parei de disputar meu valor com pessoas determinadas a não reconhecer. Enquanto eu buscava a aprovação de quem precisava me diminuir para se sentir grande, eu continuava presa à lógica deles. Quando deixei de pedir lugar e comecei a ocupar o meu, a casa inteira teve de se reorganizar. Foi isso que convenceu até quem duvidava. Não a minha dor, não o escândalo deles, a consistência do que eu construí depois. Hoje, a faca de prata fica numa gaveta da cozinha, não trancada como relíquia, mas disponível para qualquer bolo que precise ser cortado na hora certa. A caixa azul permanece no quarto de costura, agora restaurado e transformado em pequeno ateliê de memórias da casa. Às vezes hóspedes a veem de longe e perguntam o que ela guarda. Eu respondo: guarda a prova de que segredo de família nunca apodrece sozinho. Ele contamina tudo ao redor e guarda o resto para mim. Porque nem toda verdade precisa virar espetáculo para continuar verdadeira. Quanto a mim, eu sigo. Não como heroína pura, nem como vítima eterna, mas como mulher que aprendeu, tarde e na marra, que amor sem respeito é só outro nome para servidão. Construí no Solar um lar que não exige mentira como aluguel emocional. E sempre que passo pela cabeceira da mesa do jardim e vejo o reflexo das camélias na prata, lembro da noite em que tentaram me reduzir ao fundo da própria vida. A diferença é que agora essa lembrança não me quebra, me firma. Porque o fim daquela humilhação não foi o começo de uma vingança vazia, foi o começo de uma casa, de uma família e de uma Mirella que ninguém nunca mais vai mandar sair do lugar dela.